Bom, então, né, vamos começar aí mais um treinamento dessa série de treinamentos rápidos e não técnicos aí, né, que a gente tá fazendo aqui. E hoje a bola da vez é o Solve Gel, né, que é o nosso bioestimulador anaeróbico, né? Então, né, o que eu vou falar para vocês aqui hoje, né? Vou explicar para vocês o que é o Solve Gel, como que ele funciona, o que ele faz, qual que é o modo correto de utilizá-lo, né? Porque o Solve Gel é um daqueles produtos remediadores que, se você usar no contexto errado, você pode piorar a situação, né, da área, né? Então é bem importante aí se atentar às limitações dele, né? Então eu vou explicar quais são essas limitações e conversar aí sobre as estratégias de venda, né, para quem que compensa tentar vender, né, quais são os apelos que o Solve Gel tem versus outras formas de remediar os mesmos contaminantes, né? Então, né, embora esse treinamento seja não técnico, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre como que funciona a biodegradação dos etenos clorados, né, ou seja, do PCE, do TCE, Cis12, Trans2, cloreto vinil, né? Mas de uma forma bem tranquila, sem entrar em detalhes sórdidos aí nem nada, né? Só pra gente entender aonde que o Solve Gel entra nessa história, né? Por que ele faz sentido de ser utilizado, né? Então, né, como a gente, né, acho que todo mundo aqui já sabe, né? Normalmente, os clientes industriais, eles usam tetracloreteno para algumas aplicações, né? O C2CL4 aqui, ou tricloreteno, né? O C2Cl3H, né? Que é essa moléculazinha aqui. Então, esses dois aqui eles são muito úteis para alguns contextos industriais aí, né? Por exemplo, poucos desengraxantes industriais são melhores do que esses dois aqui. Esse aqui você pode pegar aquela peça mais engraxada lá do borracheiro, lá do mecânico, alguma coisa assim, que você dá um banhozinho rápido de tricloreteno nele e a graxa sai totalmente, sem esforço nenhum, não precisa esfregar, não precisa fazer nada, né? Ele é realmente muito útil. E ele não é, assim, tão perigoso para a saúde assim. Ele não é bom, né? Nenhum desses dois aqui, nem o Tetra, nem o Tris, não são legais para a saúde. Mas também ninguém vai morrer de dar uma cheirada ali num tricloreteno. Inclusive, né, uma curiosidade para vocês, né, o tricloreteno, ele foi o primeiro anestésico utilizado para mulheres que estavam em trabalho de parto no mundo, né? Então, né, a galera basicamente molhava um paninho com tricloreteno aqui, dava para a pessoa inalar, né? E isso causava uma anestesia na pessoa, né? Não é uma coisa saudável fazer isso, né? Tanto que ele foi descontinuado, né? Ninguém usa isso, né, para esse fim hoje em dia, né? Talvez só recreativamente em algum lugar ainda, mas para fins médicos isso não se faz mais, né? Mas para vocês terem ideia que, na verdade, esse composto aqui, eles ainda têm uma certa tolerância, assim, né? Melhor falando, né? Nós temos uma certa tolerância para eles, né? Com benzeno, por exemplo, é impensável fazer um negócio assim, né? Mas é que tá, né? Muitos contextos industriais, né, usam esse tipo de coisa, né, para desengraxante, como solvente, para lavar roupa a seco, né? Mas quando você vai lá investigar uma área que está contaminada por esses caras aqui, frequentemente você encontra outros também, como por exemplo aqui o Season 2 DCE ou o cloreto de vinila, por exemplo, né? E de onde que eles vêm, né? Se só era utilizado o tetracloreteno ou o tricloreteno lá no local, né? Eles basicamente surgem porque existe uma cadeia de reaçõezinhas químicas que acontecem aqui no solo, que são mediadas por bactérias, que acabam transformando um no outro, né? Então a gente começa aqui a reação com o cloreto o tetracloreteno aqui, né? Uma bactériazinha ali pega um hidrogênio e coloca aqui na molécula, vira um tricloreteno, né? Então já aparece um composto novo. Esse aqui é biodegradado e vira o cis-12-DCE. Ele, por sua vez, é degradado de novo, vira o cloreto de vinila. E, eventualmente, né, o cloreto de vinila é degradado a eteno, né? E quando chega no eteno, em tese o problema acabou, né? Você não tem valor orientador para eteno, né, nem nada assim, tá? O eteno é bem menos problemático que todo mundo que veio antes dele aqui, né? Então, normalmente, se a gente chegar no eteno, a gente se dá por satisfeito, né? O problema acabou. O problema é que, embora todas essas transformações aqui aconteçam na natureza, essa última aqui, de cloreto de vinila, né, de VC, para eteno, essa última transformação só tem um gênero de bactérias no mundo que é capaz de fazer, que é esse gênero de alococoides, né? E isso é um problemão pra gente, né? Pra nós consultoria, né? Porque é muito comum ter bactérias que fazem todas essas transformações aqui, só que elas costumam parar aqui, e se não tiver essa bactéria especificamente no solo ali, todos os etenos clorados aqui dessa fila vão eventualmente se acumular aqui como cloreto de vinila e vai parar aqui. E o cloreto de vinila é o mais tóxico e o mais carcinogênico de todos esses compostos aqui, né? O risco que ele representa de câncer é muito mais alto que os outros, e outros problemas para a saúde também, né? Comparado com todos esses outros precursores aqui, né? Então, né, isso já dá para começar a pensar em algumas limitações que o sol gel pode ter, né? Então, essas aqui são as delacocoides, aqui tem algumas microscopias delas aqui, né?
que tem né, algumas fotinhas aqui, né, feitas demonstrando ali a membrana celular, né? E essas bactériazinhas aí, elas conseguem comer todos esses organoclorados, inclusive o cloreto de vinilo, e eventualmente vão liberar eteno ali para o meio, né? Então, assim, se a gente tem essas bactérias no solo, a gente pode pensar em formas aí de dar uma potencializada nessa ação delas, né? Essa biotransformação já está acontecendo, a gente já consegue ver isso porque tem os compostos ali né, que não foi o cliente que derramou no solo, né? Então ele não colocou cloreto de vinilo ali, né? Porque ninguém usa cloreto de vinilo para fazer desengraxe de peças metálicas, por exemplo, né? Então quando a gente tem lá esse tipo de composto aparecendo num cliente nosso, como a Bosch, a CNH, por exemplo, né? Isso não é uma coisa que estava na cadeia de produção deles, é uma coisa que surgiu ali in situ, né? Isso quer dizer que tem alguém biotransformando, e isso quer dizer que a gente pode pegar esse alguém e dar uma reforçada nele, né? Isso se chama bioestimulação. E existem muitas formas de fazer isso. Basicamente, gente, a forma de você fazer a bioestimulação é você dando uma coisa para as bactérias que seja fermentável, né? Então, o que pode ser feito, né? Você pode colocar melaço no solo, você pode colocar cachaça, né? Eu sei que é muito estranho, né, ver uma garrafa de corote numa apresentação da empresa, mas já foi utilizado no Brasil e fora do Brasil a aplicação de cachaça, de vodka e de outros destilados aí que tem um teor de etanol relativamente alto, né? Porque esse etanol pode ser fermentado ainda, né, para além do etanol ali e fornecer o que as bactérias precisam, né, para fazer essa degradação. Então, É que tinha muito desvio de estoque, né? exatamente. Esse comentário é bem pertinente, na verdade, né? Porque a galera realmente, né? Acontecia em algumas empresas aí da galera de campo tomar o produto remediador ao invés de aplicar e tal, né? E outros problemas também, né? Mas funciona? Funciona. Por incrível que pareça, se você der corote para as bactérias lá, elas vão sim, né? Ter uma eficácia de biodegradação melhor, né? Só que. Exatamente. Não, mas a bactéria a gente quer que viva, né? Quem precisa morrer são os contaminantes, né? Só que tem uma outra coisa, gente. Tem um outro motivo muito bom para você não usar cachaça como um produto remediador, embora ele já tenha sido usado muito no mundo, gente. Muito mesmo, sabe? Foi uma das primeiras formas de bioestimular que surgiu, foi com cachaça e com pinga e né, coisas assim, né? Mas um outro motivo de você não querer isso, não querer usar isso, é porque o etanol também é encarado como um contaminante para água subterrânea, né? E ele também pode auxiliar na solubilização de compostos menos solúveis, né, em água, né? Como, por exemplo, o próprio tetracloreteno, né? O tetracloreteno ele é um composto pouco solúvel, né? Ele tem uma solubilidade mais esparsa. Só que se essa água tiver um certo teor de etanol, o etanol pode solubilizar um pouquinho desse tetracloreteno e espalhá-lo para mais longe também. E ninguém quer isso, né? Então esse é um outro motivo pelo qual essa prática não é mais usada hoje em dia, mas funciona, né? Outra coisa é o lactato, né? Essa moléculazinha aqui, o lactato de sódio aqui, é uma molécula natural, né? A gente come isso, tem no iogurte, no pão, no vinho, né? É uma molécula bem biologicamente aceita, né? Inclusive é aceito pelas bactérias também, elas conseguem fermentar isso aqui, né? Transformar isso aqui em ácido acético e usar isso como fonte de energia para degradar contaminantes também, né? E uma outra forma é o óleo de soja, né? Que é o que a gente acaba usando aqui na Geoambiente e é a forma mais inteligente de fazer essa estimulação. Né? E por que a gente quer essas coisas, né? Como eu mostrei nessa imagenzinha aqui, todo esse processo aqui, ele depende de bactérias, né? Ele depende dessas enzimas aqui, né? PCEA, né? Que é a tetracloreteno dehalogenase, tricloreteno dehalogenase, blá blá blá, né? Cada passo tem a sua enzima aqui, que está numa bactéria, né? Só que a bactéria precisa que venha hidrogênio aqui para ela poder expulsar um átomo de cloro e substituir por hidrogênio, né? Então, ó, só tem cloro, entra hidrogênio, sai um cloro, fica um hidrogênio no lugar. Depois coloca mais um hidrogênio, depois mais um, até não sobrar nenhum cloro na molécula. Né? Então a dehalogenação, ou seja, a declorinação, foi feita até o fim e o problema, em tese, se encerrou. Né? Só que esse hidrogênio tem que ter vindo de algum lugar. Né? E aí que tá. Todas essas substâncias que eu mostrei e outras também, quando elas são fermentadas pelas bactérias, elas formam um hidrogênio no meio. Então o acetato do ácido acético pode ser utilizado, o butirato, que é um parente próximo do ácido acético também, o etanol ali do corote vai te servir também, lactato, metanol, mas metanol é loucura, né? Metanol é super tóxico, mas serviria em tese, né? Melaço, propionato, tem até alguns estudos de bancada com whey protein aí, mas é óbvio que ninguém nunca vai usar isso em campo, né? Mas, né, existe, né? E por fim, o óleo vegetal. E olhem que a quantidade de equivalência de hidrogênio, ou seja, a quantidade de hidrogênio liberável por grama de cada uma dessas coisas aqui,
ela varia muito, mas o óleo vegetal é quem tem o maior potencial para liberar hidrogênio, né? E é por isso que a gente utiliza ele, né? E por que é isso, né? Porque se você pegar aqui, né, o óleo do soja ali e olhar para a estrutura dele, ele é composto principalmente por esse tipo de substância aqui, né? Que são os ácidos graxos, né? Isso aqui é o que engorda a gente, inclusive, né? Isso aqui que a gente acaba estocando no nosso corpo, que, né, fica na forma de gordura aqui, né? Que é uma fonte de energia, né, oculta ali também, né? E é uma fonte de energia, inclusive, para as bactérias também. E olha o tanto de hidrogênio que tem essa moléculazinha de ácido linoleico aqui, né? Que é o principal ácido graxo aqui do óleo, né? Então olha o potencial que essa moléculazinha tem para quantas moléculas de PCl eu não consigo declorinar com uma dessas aqui, né? E uma curiosidade para vocês terem ideia né, do quão eficiente isso é. Se você pegar hidrogênio, você esfriar até ele virar um líquido de novo, né? Porque o hidrogênio é um gás, né? Temperatura ambiente. Se você pegar um becker de 1 litro de hidrogênio puro, né? O H2 ali, né, só que líquido e puro, ele vai pesar 70 gramas só. Então 1 litro de hidrogênio não pesa quase nada, né? Só que se você pegar 1 litro de óleo de soja, se você tirasse todos os hidrogênios que tem ali, você teria mais hidrogênio nesse óleo de soja do que no hidrogênio puro, né? E isso acontece por um motivo muito simples, né? Que o hidrogênio ele tem uma densidade muito baixa, né? Então, né, ele sozinho não ocupa espaço quase nenhum, né? Tanto que 1 litro dele pesa 70 gramas, pensem nisso, né? 1 litro de água pesa 1000 gramas, né? Olha quantas vezes mais leve ele é. Agora, quando você tem um óleo de soja, uma substância assim, você consegue prender elas ali no carbono e você consegue colocar muito hidrogênio num espaço muito pequeno. Então é uma forma muito eficiente de você entregar hidrogênio para as bactérias usarem, né? E uma outra vantagem também é que o óleo de soja não explode, que nem o hidrogênio explode, né? E assim, esse é um ponto importante de mencionar, porque assim, ó, vocês, quando vocês estiverem abordando a possibilidade de usar o Solve Gel para um cliente, vocês nunca falem a palavra explosão para o cliente, pelo amor de Deus, tá? Primeiro porque não tem risco nenhum disso acontecer com o Solve Gel, né? Mas caso o cliente escute, né, por acaso, putz, fui lá, fui estudar um pouquinho ali sobre isso, vi que ele libera hidrogênio, sabe que não tem risco de explosão na minha fábrica e tal? Não, gente, não existe esse risco, tá? Esse hidrogêniozinho que é liberado ali pela fermentação do óleo ali é uma coisa ínfima e que é usada diretamente pelas bactérias, ele não é um hidrogênio que fica se acumulando no meio, tá? Que é um outro motivo excelente pra gente querer entregar o hidrogênio dessa forma, né? E não usando ele puro mesmo, né? E uma outra coisa também, né, que é interessante ressaltar é que essa tecnologia não é novidade. Ela é novidade aqui no Brasil, né, porque a Geoambiente foi a primeira empresa do Brasil que nacionalizou essa tecnologia, né? Mas existem aí protocolos, por exemplo, esse aqui é o Protocol for Enhanced In Situ Bioremediation, aqui, ó. Isso aqui foi escrito em maio de 2006 nos Estados Unidos, né? Então essa é uma tecnologia que já tem 20 anos que existe já guidelines para ela já, e ela ainda foi estudada antes disso, antes desse guideline surgir, né? Mas lá nos Estados Unidos, aqui a gente pega essas emulsões de óleo de soja aqui, e isso é aplicado de uma forma muito difundida lá. Nos Estados Unidos, hoje em dia, ninguém praticamente oxida tetracloretano hoje em dia, ou tricloretano, ou qualquer um desses caras aí, sabe? A forma normal da galera remediar isso lá hoje é usando óleo de soja emulsificado. Até porque é muito mais barato fazer isso, né? O que é mais caro, né? 1 kg de persulfato ou 1 kg de óleo de soja, né? Tipo, ele é bem mais barato, tem bem menos restrições, né? E bem mais seguro também. Então lá, galera, né, em alguns... Né, isso aqui é uma foto que eu tirei aí de uma consultoria lá dos Estados Unidos, tá? E a galera vai lá com um caminhão, que isso aqui é tudo óleo de soja. Esse container inteiro aqui é tudo óleo emulsificado, né? Que eles aplicam em quantidades bem grandes lá mesmo. Então, né, refrescando aí, né, o que a gente já falou até agora, né? Os etenos clorados aqui, eles são biodegradados anaerobicamente, ou seja, né, na ausência de oxigênio. Tem um tipo de bactéria muito específica que é capaz de fazer essa declarinação completa, que são as delococóides, né? E a gente precisa injetar materiais fermentáveis no solo para estimular essas bactérias, né? E o óleo de soja é uma opção muito boa, né? Mas qualquer coisa que as bactérias consigam degradar na ausência de oxigênio, é isso que é fermentar, é isso que significa fermentação, né? Tudo isso, né, qualquer coisa que é fermentável ali pode ser, né, usado como bioestimulador. E o óleo de soja é a melhor dos mundos aí, né? Então vamos falar agora sobre o nosso produto, né? Vamos ver o que o nosso produto tem de especial, né? O que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Então o nosso é o Solve Gel, né? Ele tem essa carinha aqui, ele é um óleo de soja aqui, normalmente ele é vendido já com uma emulsão pronta, né? Então ele não é nessa forma aqui que essa foto tá mostrando, né? Mas aqui é justamente para mostrar que ele é um óleo que quando você coloca em água ele se mistura mesmo, né? E se misturando em água ele pode ser injetado facilmente no solo, né?
E também ele vai ser muito mais facilmente assimilável pelas bactérias, né? Porque as bactérias moram na água, né? Elas não moram dentro na superfície da pedrinha, do grãozinho do solo, elas moram na água subterrânea, né? E se o óleo repele a água, então ela não vai conseguir acessar o óleo de soja direito se eu só injetasse óleo de soja, né? Agora ele misturadinho na água, bonitinho, desse jeito aqui, né? Parecendo um leite, né? Que o leite é exatamente isso mesmo, né? O leite é uma emulsão de gorduras em água, né? A bactéria tem um acesso muito mais fácil para conseguir, né, pegar isso aqui e obter sua energia para trabalhar, né? E além disso, o Solve Gel ele tem uma semelhança com o Surf Gel, que ambos têm ingredientes que levam a essa certificação Safer Choice, né? Que é uma certificação reservada para alguns tipos de produtos aí que tem uma segurança para a saúde e para o meio ambiente que são extremamente altos, né? E nesse caso não tinha como não ser mesmo, né? Porque o produto né, mais 60% óleo de soja, ainda tem um bom tanto que é água ainda, né? Então ele é um produto muito benéfico, ninguém vai morrer de entrar em contato com isso aqui, né? E ele é extremamente biodegradável, né? Porque é basicamente óleo, né? Então, né, isso aqui vai ser decomposto por bactérias no solo e ele não vai ficar lá se acumulando, fazendo pluma se dissolver e fugir do controle e tal, né? Ele não tem nenhum desses problemas, né? E né, uma pergunta, né, que até tem a ver com uma coisa que eu falei agora há pouco, né? Se a gente pode oxidar etenos clorados, então por que a gente usaria o Solve Gel, né? É porque você precisa de muito oxidante para oxidar uma certa massa de contaminantes ali, né? Enquanto para óleo de soja, essa proporção é muito menor e o óleo de soja é muito mais barato também, né? Eu vou até mostrar essa proporção no slide ali para frente, né? Né? Um outro detalhe também sobre o Solve Gel, né? A gente não fabrica o Solve Gel aqui. A gente fabrica ele nessa empresa aqui, de cosméticos, né? Que fica ali em São José dos Pinhais, né? Porque a gente não tem ainda um misturador com turbina que é necessário para fazer a mistura, né? Porque ainda é óleo e água, né? São coisas que não querem se misturar. E a gente deu um jeito de fazer ele se misturar ali, né? E conseguimos escalar essa produção para uma fabriquinha aqui. Então, quem sabe no futuro, né, caso a demanda para o Solve Gel se estabeleça e fique mais constante, quem sabe isso justificaria a compra desse tipo de equipamento aqui, né? Dependendo do tamanho dele ali, ele custa entre 60 a 200 mil reais, né, um desses aqui, né? Isso dependendo do tamanho, né? E é bem fácil de preparar, né? Você só mistura os ingredientes lá e agita ele dentro que ele sai, né, pronto, né? Não precisa fazer muita coisa, não precisa esquentar, né? Só que esse misturador nosso aqui, né, que a gente usa ali para fazer o Surf Gel, né, para fazer diluição e para misturar os ingredientes do Carbon Gel, ele não dá conta de misturar óleo e água, né, mesmo com os surfactantes junto, não tem como, né. Então a gente, por enquanto, terceiriza essa produção. Qualquer demanda de Solve Gel, então, tem que ser alinhada à produção com essa fabricazinha aí, né. Caso alguém precise das informações de preço um dia e tal, é só vir falar comigo ou com a Kelly, né, porque tem um projeto da Kelly ali que tá usando o Solve Gel, né, que é a Siemens de Jundiaí, né, então ela tá bem por dentro dos preços também, né. Então, beleza. Para quem que a gente vende o Solve Gel, né? Então, lavanderias a seco é um cliente-alvo interessante, né? Aqui no Brasil elas não são tão populares assim, mas existe a Renova, existem outras aí também, né? E elas lavam a roupa literalmente com tricloreteno, né? Então elas são um excelente alvo, né? E, né, todo mundo aqui, né, que for comprar uma casa, nunca compre uma casa ali que fica, né, a jusante ali de uma lavanderia seco ali, que pode ter altas etenos clorados, água subterrânea ali, e isso dá intrusão de vapores, entra para dentro das casas, né? É um problemão isso, né? Outros clientes, né? Clientes que realizam desengraxe de peças metálicas, né? Então quem fabrica peças como a Bosch, montadoras de automóveis, a Volkswagen, né? E a Mercedes também, né? Que a gente tava tentando entrar lá com o Solve Gel há uns tempos atrás aí, né? São clientes em potencial também, né? E também, um que é um pouco menos falado, mas pode ser que a gente emplaque também aí no futuro, né? Fábricas de explosivos também, né? Como a NAX, né? Que é a antiga Britannic, né? Porque o Solve Gel não serve só para degradar os etenos clorados, ele degrada muitos outros contaminantes também, e alguns explosivos são degradáveis também pelo Solve Gel, né? Eu vou mostrar quais ali mais para frente, né? Então, né? Essa é uma área aqui que, né? Se eles tiverem realmente contaminação lá no solo e água subterrânea com esses explosivos, que nem TNT, por exemplo, dá para recomendar o Solve Gel. E o bom é que aquela restrição de ter o tipo de bactéria certinha lá, específico, é uma restrição que só vale para os etenos clorados, né? Então, para outros compostos ali, que nem os explosivos, não tem esse problema. E, bom, uma outra pergunta assim, né, voltada para clientes, né? Eu consigo estimar quantos Solve Gel que eu preciso?
Por incrível que pareça, dá pra gente chegar numa estimativa boa, mas o melhor é fazer o ensaio de bancada, né? Mas se a gente souber as porosidades do solo e as concentrações máximas ali de etenos clorados que a gente tem na pluma deles ali, e claro, a extensão dessa pluma, a gente consegue ter uma ideia do qual que é o mínimo necessário para o Solvgel. Qual que é o mínimo de litros de Solvgel que eu vou precisar injetar naquele local. Só que reparem que eu falei o mínimo necessário, né? E não o ideal, né? Porque esse mínimo necessário, essa estimativa, ela parte do pressuposto que o Solvgel vai ter uma eficiência de 100%, né? Que toda molécula de óleo vai ser fermentada, vai gerar um monte de hidrogênio, e cada moléculazinha de hidrogênio vai ser usada também para degradar os contaminantes. E na prática não é bem assim, né? Nada funciona com 100% de eficiência no universo, né? Então, o Solvgel não é uma exceção às leis da física, né? Então, né, com certeza, né, ele vai precisar de mais do que o mínimo necessário. Mas a gente consegue ter pelo menos um limiar mínimo para garantir que, olha, já estamos dentro de uma concentração que faz sentido trabalhar. Mas a melhor forma de a gente avaliar isso, com certeza, é no ensaio de bancada, como tudo, né? Tudo que a gente puder testar em bancada é melhor pra gente. E melhor pro cliente também, né? E vamos falar então um pouquinho aqui das limitações do Solvgel, né? O que não pode fazer com ele, né? A primeira coisa é, a gente precisa deixar muito claro para os clientes que é preciso ter a dialococoides bendito no solo lá, se o problema deles for etenos clorados, né? E para eles confirmarem isso, eles precisam ali pagar alguns ensaios para análise de bactérias mesmo, né? E a gente tem aqui uma parceira que fica aqui em Curitiba, né? Que é a Go Generic, e a Go Generic faz ali aqueles... Lembra daqueles testes de PCR, né? Na época da pandemia lá e tal, né? Eles têm PCR ali quantitativo que é específico para dialococoides, né? Então você consegue encontrar dialococoides, você consegue encontrar as enzimas delas na água também, para você mostrar que aquele ambiente tem mesmo o que precisa, né? Porque você só injetar o óleo de soja não é garantido que vai resolver o problema se a bactéria não estiver ali, né? Pelo contrário, se você injetar o óleo de soja num lugar que não tem a bactéria, é garantido que você vai piorar o problema, porque outras bactérias conseguem degradar até aquele cloreto de vinila, né? Que é o grande vilão, né, dessa família de substâncias, né? Só que elas param ali. E você pegar uma pluma de tetracloreteno e transformar em uma pluma de cloreto de vinila, nossa, você piorou o problema 1 milhão de vezes, né? Porque, né, o cloreto de vinila tem risco carcinogênico altíssimo, os valores orientadores são muito baixos, tem problema de intrusão de vapores, ele é mais solúvel em água, então ele vai mais longe do que o tetracloreteno na água subterrânea, então a pluma aumenta de tamanho também, é um pesadelo, sabe? E a gente conhece históricos aí de outras empresas aí, né? Felizmente a gente nunca fez isso, né? Mas outras empresas grandes, multinacionais aí de remediação de áreas contaminadas já cometeram esse erro anos atrás, né? E esse é um erro que só se comete uma vez, gente, porque o prejuízo vai ser muito grande, né? Então a gente não pode deslizar e não, né, assim, com perdão da palavra, mas não encher o saco mesmo dos clientes, que isso aqui é muito importante, né? Isso aqui é uma questão de segurança para ele e também uma questão de segurança para a gente não prejudicar a nossa imagem, a imagem da técnica, a imagem do nosso produto também, né? Porque o nosso produto aí poderia se tornar um veneno nas condições erradas, né? E se não tiver dialococoides, né? Então tem uma saída aqui, né? Existe uma coisa aqui que é possível ser feita, mas é um negócio que, assim, é em últimos casos mesmo, é mais para controle de danos do que um plano, né? Um plano A, né? Mas assim, tudo isso aqui você consegue degradar sem as dialococoides, exceto esse último aqui, né? Se por acaso você for numa área lá, putz, mas tinha dialococoides, mas por algum motivo eu tô vendo e a remediação tá parando aqui e não tá indo pra frente, o que eu faço, né? Existem duas formas de você acabar com o problema daí, né, e terminar de limpar a área que só tem isso aqui agora, né? A primeira delas é, por incrível que pareça, usando o peroxigel, porque esse último composto aqui, ele é razoavelmente biodegradável aerobicamente, né? Então você tira todo o oxigênio do meio para degradar esses primeiros aqui, todos eles viram esse, e aí esse aqui você reestabelece o oxigênio ali e um outro tipo de bactéria entra em ação, né? É uma saída, né? Como eu disse, essa é uma apresentação que ela não tem um tom técnico, então vocês não precisam decorar isso, né? Mas é só para vocês saberem, tipo, putz, em algum momento o Murilo mencionou que, pô, se der ruim e virar tudo cloreto de vinilo, ainda dá para salvar. Realmente dá para salvar, tem o que fazer, né? Mas, né, a gente tem que tentar muito não precisar dessa estratégia, né? Uma outra coisa que os clientes precisam estar espertos também, e a gente precisa
né, a gente precisa falar para eles a verdade nua e crua mesmo, é que demora, tá? É, normalmente, se vocês pegarem estudos de casos assim, de áreas que foram tratadas com óleos, né, emulsificados vegetais, né, normalmente é 2 anos de remediação seguida para limpar a área, né? Então você precisa ali, né, injeta, né, faz a campanha, monitora todos os parâmetros de campo ali, né? Uma preocupação da equipe técnica, isso, né? Mas assim, muito provavelmente você vai ali precisar criar esse ambiente ausente de oxigênio com óleo ali repetidas vezes, e ir monitorando, ir verificando como que a pluma está respondendo, né? Por um período mais longo, né? E inclusive o ensaio de bancada também a gente recomenda que no mínimo 90 dias de teste sejam feitos, né? Normalmente a oxidação é só 30, né, né, com uma comparação, né? Então, né, eu estou trazendo essa informação aqui porque, né, toda vez que em alguma proposta comercial a gente está pensando, putz, vamos colocar um ensaio para Solvigel para esse caso aqui. Como, por exemplo, sei lá, o Aterro Mantovani, né? Se eu não me engano, no Aterro Mantovani a gente sugeriu o Solvigel lá na proposta técnica, né? É importante que eles saibam que pelo menos 3 meses de ensaio é bom fazer com esse negócio antes de qualquer aplicação de campo, qualquer piloto seja feito, né? Até porque qual que é a importância disso, né? Não só porque demora um pouquinho mais para fazer efeito, né? Porque agora a gente tá falando de bactérias e não de oxidantes agressivos, né? A gente tá falando de seres vivos, né? Que precisam se multiplicar, crescer, se reproduzir, né? Então é um processo mais delicado mesmo. Mas além disso, quando a gente fala de biorremediação, um fator importante é que às vezes você tem a bactéria certa no local, mas você não tem ela na quantidade certa. Então, as primeiras aplicações eles podem servir mais para as bactérias se proliferarem e atingirem o mínimo necessário para uma remediação sustentada, do que para você realmente ver efeitos de diminuição da pluma ali, né? Então, essa é uma limitação inerente da técnica, tá? É uma coisa que os clientes têm que estar cientes, né? Que é parte do processo mesmo, né? E aí, né, talvez você esteja perguntando assim, mas, pô, compensa esperar mais? E sim, compensa, desde que o cliente tenha esse tempo, né? Mas se ele tiver esse tempo para esperar, o que ele ganha com isso, né? Para vocês terem ideia, se a gente for pegar ali um grama de PCE e pegar a quantidade de persulfato que é teoricamente necessária para oxidar esse 1 grama de PCE, a gente precisa de 5,7 vezes a quantidade de oxidante por PCE. Ou seja, 1 grama de PCE precisa de quase 6 gramas de persulfato. Para o Solvigel, é basicamente 1 grama de Solvigel remedia 1 grama de PCE. É quase de 1 para 1 a relação, né? E sem falar, não só é 1 para 1 em vez de 6 para 1, como é 1 de óleo de soja para 1 de contaminante, não 1 de oxidante importado da China para 1 de contaminante, né? Então, olha o quanto que isso tem potencial para baratear essa solução, né? Claro, né? Isso de novo aqui, né? Para essas duas coisas que eu tô falando aqui, né? Tanto o Solvigel quanto o oxidante, né? Eu tô falando aqui da estequiometria mínima, né? Assumindo eficiência 100% aqui e tal, né? Mas é claro que, né? Nem tudo é tão simples assim. Mas ainda assim, isso aqui já representa muito bem assim, o quão mais barato esse sistema pode ser em relação à oxidação. E um outro ponto muito importante também, que assim, ele é um ponto, né, como todos os outros que eu trouxe aqui, é um ponto que tem um pezinho no técnico ali, mas é importante, né, que vocês do comercial estejam atentos também, é que outro negócio que precisa ser controlado muito bem aqui é o pH do meio, né? Porque toda bactériazinha ali que vai fermentar alguma coisa e depois degradar o contaminante, ela vai acidificar o meio. Então, ela vai trabalhando, vai consumindo óleo, vai consumindo PCE, e isso vai tornando o meio cada vez mais ácido. E, eventualmente, o meio está tão ácido que nem a bactéria se aguenta ali, né? Então, as dialococóides, elas funcionam aqui bem entre 6 e 8, mais ou menos, né? Para baixo de 6 e para cima de 8 é ruim. Para cima de 8 não vai ficar, né? Tipo, muito dificilmente ficaria, né? Só que a tendência é que ele caia cada vez mais pro lado ácido aqui, né? Então, o que a gente faz sobre isso, né? A gente tem que injetar junto com o produto, né? Então é um custo que é calculado junto com a remediação. É preciso injetar alguma coisa para controlar essa acidez, né? Isso pode ser uma base fraca, né? Que nem o carbonato de cálcio, ou, né, cal mesmo, né? Cal virgem, cal hidratada, né? Tudo isso pode ajudar a controlar o pH, e é um material bem barato e não precisa de muito, mas é importante colocar, né? Tipo, ele pode, né? Ele pode viabilizar ou não a remediação, né? Alguns usam o hidróxido magnésio também, um material super barato de comprar de tonelada, assim, né? Não é uma coisa que não implica em um custo adicional muito grande para o projeto, né? Mas a importância é muito grande, né?
E algumas consultorias aí injetam tampões junto, né? Que são basicamente soluções aqui que resistem à mudança de pH. Então a bactéria está soltando ácido ali, mas a própria solução que você injetou dá conta de neutralizar esse ácido e o pH nem chega a cair, né? São duas estratégias aí diferentes, ambas são válidas, né? Não dá para dizer que uma é melhor que a outra, mas uma das duas tem que ser implementada. E por fim, o último detalhezinho aqui é que o oxigênio dissolvido atrapalha bastante, tá? Normalmente a gente gosta de ver oxigênio dissolvido e tal, né? Porque né, a maior parte dos nossos casos a gente tá falando de hidrocarbonetos, né? E o OD ele ajuda né, na biodegradação de hidrocarbonetos, né? Mas como a gente tá falando aqui de uma biodegradação anaeróbica, a presença do oxigênio atrapalha bastante. E atrapalha bastante mesmo. Para vocês terem ideia, cada grama de oxigênio dissolvido consome mais solvigel para ser neutralizado do que cada grama de PCE nessa água, sabe? Então, na verdade, o oxigênio dissolvido ele funciona como se fosse uma demanda, né? Da mesma forma que o solo cria uma demanda de oxidantes, que é o que a gente chama de SOD, né? Que a gente conversou lá no outro treinamento lá, o oxigênio dissolvido cria uma demanda de hidrogênio, né? Por assim dizer, né? Então, por que isso é importante? Porque se você tiver ali uma água muito oxigenada, isso tem que acender ali uma luzinha vermelha ali na cabeça do pessoal técnico ali de pensar, pô, ou isso vai atrapalhar o meu projeto, ou, na verdade, talvez o meio já nem seja apropriado mesmo para eu fazer uma aplicação de solve gel. Porque se a água está tão oxigenada assim, não vai ter bactérias anaeróbicas morando ali, né? Então, né, isso já tem que acender uma luzinha lá na cabeça da galera técnica lá da célula, por exemplo, de quais casos vale a pena a gente começar a descartar a possibilidade do solve gel também. Porque não é em todos os contextos que ele vai funcionar bem. E bom, né, mais assim, encerrando assim, né, com algumas informações adicionais, né, não é só tetracloreteno e tricloreteno e né, os etenos clorados que dá para tratar com solve gel. Dá para tratar outras coisas também, né? Por exemplo, nitrato, e inclusive nitrato é um contaminante chatinho de tratar, né, porque ele é muito solúvel em água, não dá para oxidar, o carbon gel não pega, o solve gel não estabiliza, né? Mas o solve gel é uma possível alternativa para esse caso aqui. Inclusive, para uma proposta de ensaio de bancada que está rolando aí agora, a gente está sugerindo, inclusive, o solve gel como uma alternativa para o nitrato. Né? O perclorato, né, que a gente pode encontrar em alguns contextos, né, inclusive eu separei ele de explosivos, né, mas ele pode acontecer junto com explosivos também. Perclorato também pode ser tratado por bioestimulação anaeróbica. Né? Assim como explosivos que costumam andar juntos com eles, né, como o TNT, o RDX e tal, né, que são bem comuns, né? Então, né, a galera que fornece, por exemplo, explosivo para mineradoras, né, para eles né, abrirem né, os paredões lá nas minas e tal, e poder tirar minérios de lá, né? Essa galera aqui, ou ela fabrica ou ela comercializa explosivos, né, mas de qualquer forma elas têm um potencial para gerar passivos com essas substâncias aqui, né? E elas podem ser biodegradadas também, né? Essa substância aqui, o tetracloreto de carbono, ele é uma coisa bem difícil da gente ver, graças a Deus, inclusive, né? Porque é uma substância assim que é a única coisa que eu consigo pensar que é pior do que cloreto de vinilo e benzeno para a saúde, né, que tem a ver com o nosso meio aqui, sabe? Uma das substâncias mais carcinogênicas que existem, né? E ela já foi usada muito antigamente, né? Então, assim, em lugares como, por exemplo, o aterro Mantovani, que tem de tudo aterrado lá nossa, é quase certo que tem alguma quantidade disso aqui presa lá, né? E é uma substância muito difícil de remediar, né? Mas os óleos vegetais emulsificados né, são uma alternativa para esse tipo de composto também. Sulfato. Né? Sulfato é uma outra coisa que, assim como o nitrato, é bem chato de remediar, porque né, ele não é absorvido por nada, você não oxida ele direito também, né? Você não consegue precipitar ele né, de uma forma que faça sentido, né? A não ser colocando bário no meio, por exemplo, que é uma coisa mais tóxica que o sulfato, né? Então ninguém vai fazer isso. Né? Mas existem muitas bactérias que são bactérias redutoras de sulfato e a gente consegue alimentar elas com óleo de soja também e fazê-las aumentarem essa atividade de redução de sulfato, né? Que é uma coisa que também pode ser útil para a gente no futuro. Né? Então, né, sulfato é uma coisa assim que de todos os produtos remediadores da gel, o único que tem potencial para remediar sulfato é o solve gel. Né? Então é a única coisa que dá para pensar assim em termos de produto. Né? E por fim, pesticidas clorados, né? Então, né, a gente tem se aproximado um pouco mais do meio agro em vários contextos aí, né? E pesticidas clorados são muito comuns, né? O lindano, né, que é o 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexaclorociclohexano, né? Ele
é um pesticida muito comum, tem muito disso no Brasil e no mundo e tal, né? E ele é uma substância que também pode ser biodegradada e a biodegradação dela pode ser aumentada com o Solvigel, por exemplo, né? Ou algum outro óleo emulsificado, né? Então também é uma, né, se um dia, né, para ser, putz, tem um problema com pesticidas, né? Pesticidas a gente tem alternativos, né? Dá para oxidar, dá para capturar em carbon gel, né? O carbon gel pega muitos pesticidas também. E agora, né, a gente acabou de ter mais uma tecnologia em potencial aqui, né? E existe, né, só para não dizer que eu não falei, mas a gente provavelmente nunca vai usar ele para isso, né? Mas o Chromo Hexa pode ser remediado também por bactérias ali que fazem fermentação, né? Então você consegue também reduzir o Chromo Hexa para Chromo Tri, né, que é uma forma bem menos problemática dele, né? E ainda precipitá-lo ali em alguns meios, né? Só que pro Chromo Hexa, o Stable Gel, né, que a gente já falou antes, né, é uma alternativa muito mais interessante, né? Porque ele é muito específico para metais, né? E tem um efeito imediato, né? Enquanto aqui, né, com o Solvigel, a gente tem que esperar as bactérias ali, né, fazerem o serviço delas, né? Enquanto, né, com o Stable Gel ali injetou, precipitou, né? Eu, inclusive até mostrei o videozinho para vocês ali que esse efeito é imediato mesmo, né? Então a gente provavelmente não vai usar, mas assim, só para vocês saberem, né, porque alguns clientes, que nem, principalmente clientes alemães, né, Bosch, CNH, a Siemens, é, eles têm um apreço muito grande por tecnologias verdes, tecnologias assim, que têm esse apelo de que é uma biotecnologia e tal, né? Então é possível que em alguma área desse tipo de pessoal aí a gente encontre problemas com Chrome e a gente possa até, quem sabe, um dia, né, levantar essa hipótese para eles, né? Bom, então, concluindo aqui, né, a nossa conversa sobre o Solvigel, né? Para que ele serve, então, né? Resumindo, né? Para bioestimular a degradação natural de etenos clorados e de alguns outros compostos, né? Ou seja, eu tenho uma biodegradação que já é natural, já tenho bactérias ali no solo e na água, né? O Solvigel vai ajudar essas bactérias a se proliferarem e comerem cada vez mais contaminantes, né? Quais contaminantes? Contaminantes de indústrias que utilizam desengaixantes, depósitos de produtos químicos, pode ter lá os tetracloroetano guardado, né? Vazando lá, né? Lavanderias a seco, dentre outros, né? Pode ser usado para remediar metais em alguns casos específicos, né? Como esse do cromo que eu mencionei, né? O que precisa para você aplicar o Solvigel? Para etenos clorados, você precisa das alcocoides no solo ali, né? E você precisa verificar ou a presença delas diretamente, né? Alguém analisar solo e achar a bactéria lá e dizer, olha, tem a bactéria. Ou você encontrar pistas de que ela está lá. Como, por exemplo, você está achando um monte de eteno na água subterrânea, né? O eteno não acontece naturalmente em água subterrânea em lugar nenhum do mundo, tá? Então, se você tem uma área contaminada com etenos clorados e tá aparecendo eteno lá no final, é porque alguma bactéria conseguiu pegar esses etenos clorados e transformou em eteno. E a única bactéria que faz isso é essa aqui. Então, em casos como, por exemplo, da Mercedes, que a gente estava avaliando lá, a gente não tem informação de alcocoides lá. Mas a quantidade de eteno que tem na água subterrânea deles é ridícula, sabe? E só tem uma forma disso ter aparecido lá. Então lá, eu com certeza botava a minha mão no fogo e sugeriria o Solvigel para eles, porque não tem como não ter a bactéria lá, né? E para que ele não serve, né? Ele não serve para hidrocarbonetos, né? Ele não vai fazer absolutamente nada com hidrocarbonetos, né? E ele também não serve para metais tóxicos em concentrações altas, né? Então, né, um pouquinho de cromo hexa, de chumbo, de coisa assim, o Solvigel até consegue remediar. Só que se os metais tiverem concentrações muito altas, o meio vai estar tóxico para as bactérias também, né? Então ele não é indicado para esse tipo de coisa. Agora, etenos clorados não. Etenos clorados, mesmo em concentrações elevadas, tem bactérias que literalmente precisam deles para sobreviver, né? Então, né, não tem limitação assim de, putz, tem muito eteno clorado, então as bactérias vão morrer. Não, pelo contrário. Pode ser exatamente o ambiente que elas estavam precisando, né? E é isso, gente. Né? Como eu mencionei, esse é um treinamento que foi mais curtinho, né? E a gente não vai poder se estender, né? Porque, né, todos nós aí temos outras reuniões já na sequência aí, né? Mas, né, basicamente aqui eu espero que vocês tenham conseguido pegar uma ideia boa, assim, do por que esse produto existe, né? Por que eu pensaria em tratar coisas com óleo de soja, né? Quais são as vantagens disso, né? Eu estou usando uma coisa de origem renovável, né? Captura gás carbônico enquanto está sendo plantado, é bom para o meio ambiente, é um produto nacional, né? É bem mais barato do que o oxidante, né? E você consegue ainda usar um apelo de uma tecnologia verde ali, né? Que a gente desenvolveu aqui no LabGel, né? Aqui que a gente criou né, o Solvigel, né? Inspirado em alguns produtos estadunidenses, mas o Solvigel também tem muitas coisas muito únicas também ali na formulação dele, né? Que ajudam ele a diferenciar aí dos nossos concorrentes, né? E é uma solução que atualmente, né, até onde eu sei, só a Gel tem no Brasil, né?
Outras já aplicaram óleos vegetais emulsificados aqui, mas compraram dos Estados Unidos, por exemplo, né, que hoje a gente consegue fazer aqui em casa, né? E é isso, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse produto ou sobre qualquer outra coisa que eu tenha falado aí, né, eu estou sempre à disposição. Vocês podem falar agora também aqui. E, né, como eu sempre digo, né, esse vídeo aqui vai estar disponível em breve na Twigo. E as apresentações, conforme eu vou terminando aqui todos os treinamentos, eu vou mandar as apresentações também para elas ficarem na rede aí da Geoambiente para vocês terem acesso. Beleza? Só reforçando a venda e entrega em grandes quantidades, né? Esse produto ele é feito externo, né? A gente não faz internamente ainda. E ele tem esse problema de separar. Então, assim, não dá para você fazer ele e deixar ele, tipo, muito tempo estocado. Aí você tem que ir fazendo à medida que for sendo utilizado, né? Se você deixar aí 4, 5, 6 meses estocado, ele vai separar novamente e aí vai ter problema durante a aplicação. Então, Johnny, ele separa um pouquinho de água no fundo, mas o óleo é difícil ele separar, e quando separa são algumas gotinhas só, assim, sabe? Então, Separou bem lá, teve os estoques que foi feito, não sei se você chegou a olhar, mas ele deu uma boa separada. não vi não. Será que foi porque ele ficou no calor por muito tempo, né? Porque pode ser mesmo, né? Algumas coisas podem dar uma desestabilizada no produto, né? Mas de qualquer forma, isso que você falou é interessante mesmo. É interessante que esse produto ele seja produzido sob demanda mesmo, né? Não é interessante pra gente ficar estocando o soft gel pronto aqui, né? A ideia é fabricar e levar mesmo. Para entregar, por exemplo, uma venda para um cliente, né? E vamos vender para o cara lá 10 mil litros e vamos entregar todos de uma vez e o cara vai demorar lá muito tempo aplicado. Ele certamente o cara vai ligar aqui reclamando que o produto não tá bom. Uhum. Esse é um bom ponto esse, Johnny. Bem lembrado mesmo de abordar isso, né? Tem algumas. É por isso que é legal conversar com vocês no comercial ainda, porque vocês pensam em situações diferentes mesmo, né? Que eu tô mais focado na parte técnica ali, né? Mas esse é um ponto bem importante mesmo ali, tal, da gente, né, fornecer o produto fresco ali pros caras mesmo ali e tal, né? Como muitos outros, né? Tem vários produtos aí que a gente tem que tomar esse tipo de cuidado, né? Por exemplo, a gente tava ali conversando, né, eventualmente sobre nacionalizar a tecnologia das NZVI também aqui no Brasil e tal, né? E esse é um outro produto também que ele tem que ser preparado, se possível, in situ, né? Tipo, prepara no campo e já injeta, assim, né? Porque vários produtos remediadores, eles têm ali uma reatividade muito boa, só que por ser boa, eles acabam reagindo muito rápido com o próprio ambiente mesmo, né? E acabam ali, né, sofrendo algumas perdas ali se eles ficarem estocados por muito tempo, né? E o soft gel ele também tem isso, né? Normalmente, às vezes que eu vi o soft gel aqui, ele separava mais um pouco de água no fundo ali, e o óleo eu não vi tanto separar. Mas é possível que ele separe em algumas condições, sim. E até interessante, Johnny, que nesses casos que acontece essa separação, que isso seja até reportado para mim ou para o Alexandre, alguma coisa assim, para a gente entender quais condições esse produto estava, quanto tempo que ele foi fabricado, para entender melhor essa estabilidade dele e como que a gente pode até ir aprimorando o produto também, né? Talvez usando um equipamento diferente para processar, talvez alterando um pouquinho a formulação dele, né? Tem várias formas de otimizar isso, né? Sim. Beleza? Alguém tem alguma pergunta, um comentário com o do Johnny? Então, se não tiverem, eu vou encerrar aqui, então. Vou parar de compartilhar e parar de